Hoje eu vou te ensinar o passo a passo para criar os melhores GPTs para o seu negócio, de maneira simples e objetiva para você ganhar tempo e focar no que realmente importa. E no final desse vídeo eu vou disponibilizar os 10 melhores GPTs para você copiar e começar a usar ainda hoje. Se você não me conhece, sou o Bruno da Atos IA e implementando soluções em mais de 5 países, identificamos os sistemas que mais aumentam o lucro, reduzem custos e ganham tempo para negócios. E sem enrolação, vamos para o vídeo. Inicialmente, vou trazer os conceitos que você precisa saber para dominar o GPT, vou mostrar para vocês as melhores IAs que a gente tem no nosso negócio e a gente vai criar um GPT junto para vocês entenderem etapa por etapa. Muitos de vocês já estão familiarizados com essa interface do GPT e o foco desse vídeo vai ser no GPT-4. Então eu recomendo a utilização do plano Plus da OpenAI para ter o acesso a mais mensagens do GPT-4, utilizando e aproveitando da melhor forma esse modelo. O primeiro conceito que eu quero trazer é em relação aos diferentes modelos do GPT. No canto superior esquerdo, a gente consegue selecionar esses diferentes modelos. O GPT-4o é o mais rápido, com grande inteligência. O GPT-4 é um pouco mais inteligente, mas é bem lento. E o 3.5 é a versão gratuita, que vocês já estão acostumados. O raciocínio dele é bem fraquinho. Então eu recomendo a utilização do 4o. Além disso, recentemente a OpenAI liberou uma função chamada GPTs, que permite você criar o seu próprio GPT para uma tarefa em específico. Mas qual que é a vantagem de utilizar e criar esses GPTs, ao invés de simplesmente utilizar esse chat geral? Primeiro ponto em relação ao tempo. A gente perde muito tempo dando a mesma instrução para diferentes chats. E se é uma tarefa repetitiva, uma vez que você cria um GPT, ele já sabe como desempenhar aquilo e você só manda as informações que ele precisa. Segundo ponto, a customização. Os GPTs permitem que você adicione uma base de conhecimento neles, onde você pode fazer perguntas em cima daquilo e ele já te traz a informação. Nesse modelo também é bom destacar que ele consegue analisar imagens, documentos, planilhas, gerar imagens e, além disso, pesquisar na internet. Então esses foram uns dos principais avanços da OpenAI nesse último lançamento. No canto esquerdo a gente aperta em Explore GPTs, aqui a gente tem a loja dos GPTs. Esses daqui são modelos que outras pessoas criaram e disponibilizaram nessa loja. Dá pra gente filtrar por escrita, produtividade, pesquisa, educação. Mas eu recomendo vocês criarem o próprio GPT, para ter uma função mais personalizada. E para acessar os nossos modelos, a gente clica em My GPTs. Aqui a gente tem os principais modelos da nossa empresa, como por exemplo o gerador de imagens de posts. Essa é uma IA que já foi instruída a criar os posts do nosso Instagram, do nosso LinkedIn. Então eu não preciso falar para ela, crie uma imagem para um post. Simplesmente eu dou o tema para ela, como por exemplo, IA para empresas. Ela já compreende que eu quero que ela gere uma imagem, porque eu já dei a instrução anteriormente. E aqui a gente tem a nossa imagem, que a gente pode utilizar para um post. Outra IA que a gente utiliza bastante é o GPT especialista em legenda. Essa é uma boa prática que eu recomendo para vocês. Quebrem as tarefas o máximo que for possível. O GPT ele se comporta melhor, ele traz mais resultado quando você trabalha dessa forma. Então a gente tem a IA especialista em legenda, nosso criador de tweets, especialista em hooks. Hooks são abordagens um pouco mais chamativas para prender a atenção, né? Um assistente de site, onde a gente manda um print dos sites dos clientes e ele analisa a questão estética, traz inclusive algumas recomendações de SEO. Outra IA que a gente tem é o consultor jurídico. Ele não substitui um advogado ou um especialista na área, mas ele dá instruções que podem ajudar vocês até a direcionar sobre qual especialista vocês precisam procurar para determinada situação. A gente tem um assistente do LinkedIn para deixar as nossas respostas semi-automáticas, nosso escritor de propostas, nosso revisor de códigos de inteligência artificial. A gente utiliza também esse modelo, esse GPT de tradução, até por experiências que a gente teve com o Google Tradutor, que não desempenhou bem, trouxe algumas inconsistências. E a tradução do GPT, ela é ideal, ela fala realmente como um nativo, então ajuda bastante a gente. Temos também a nossa IA escritora de e-mails, o corretor gramatical e, por fim, a IA que auxilia a gente a analisar o negócio da empresa, fazendo as perguntas certas para mapear os processos. Esses são os principais modelos que a gente utiliza. E agora vamos para o passo a passo de como criar o nosso próprio modelo. Voltando para a guia inicial, a gente clica em Explore GPTs, canto superior direito na opção de criar, e vamos fazer um GPT para seguro.
pessoal que entra no ramo de seguros, até pessoas que já estão há bastante tempo, tem dificuldade de lembrar quais coberturas um certo seguro tem. Isso pode ser aplicado também para advogados, em consultas de documentos, em outras empresas que precisam consultar documentações muito grandes. Vou dar um nome de assistente de cobertura, seguros. Na descrição a gente não precisa aprofundar. E aqui nas instruções é muito importante deixar claro qual é o objetivo dele. Vamos deixar bem claro que ele vai ter acesso a um documento para me auxiliar nessas consultas. A gente poderia aprofundar mais, mas vou deixar essa instrução um pouco mais genérica por fins demonstrativos. Os Conversation Starters são as mensagens iniciais que ele recomenda você apertar. Aqui a gente não precisa colocar nenhuma. E nessa Knowledge é onde a gente coloca os nossos arquivos. Eu criei uma documentação genérica de seguros, simulando coberturas, informações, diferentes produtos. E eu vou dar o upload desse arquivo no GPT. Percebam que eu adicionei o texto em formato de perguntas e respostas, porque a maneira que a inteligência artificial procura esses documentos é por similaridade. Então ela analisa os termos que você utilizou para conversar com ela e vê o que mais próximo disso se encontra no documento. Então ela não lê todo o seu documento de uma vez. Ela não é treinada em cima desse documento. Ela faz uma busca por similaridade. Então eu recomendo utilizar uma sequência de perguntas e respostas. Usa o próprio GPT, joga o seu documento e fala para ele montar uma série de perguntas e respostas em cima disso. E adiciona primeiro. Aí sim, depois você adiciona as informações mais padrão, em parágrafo ou até mesmo o próprio documento. Agora adicionando a informação, já tinha baixado o PDF. Agora a gente mexe nas habilidades desse GPT. Eu quero que ele possa pesquisar na internet, gere imagens e até mesmo analisar informações com código. Então vou deixar tudo habilitado. As ações são instruções mais específicas que permitem você conectar com, por exemplo, sua conta de calendário para fazer agendamento, conectar com o seu CRM, com a sua planilha. Então isso daqui a gente deixa para outro vídeo um pouco mais complexo. E a gente cria o nosso GPT. Colocar para qualquer pessoa com link ter acesso. E ver o nosso GPT. Vamos fazer uma simulação, né? Perguntei quais seguros cobrem internação, ele já pesquisou no documento e puxou para a gente que tanto o produto 2 quanto o 3 cobrem a internação. Vamos aprofundar um pouco mais. Agora ele vai consultar. Percebam que ele está utilizando a função de código para abrir novamente nosso PDF e puxar a informação. E puxou para a gente em formato de tabela. No caso, eles têm o mesmo preço e os mesmos benefícios, porque eu deixei bem genérico. A gente consegue expandir também a nossa tabela gerada, né? Então percebam que é bem intuitivo o processo de criação do GPT e vamos explorar um pouco mais outras funções agora no chat geral. Vamos testar a pesquisa na internet desse novo modelo. Pedi aqui um relatório de finanças da Microsoft, Google e da Amazon. Percebam que ele pesquisou 6 sites. Vou abrir aqui para vocês verem. 6 sites que ele acessou. E as informações que ele puxou da Microsoft, do Google e por fim da Amazon. Vamos aproveitar para testar a questão da criação de gráficos, né? E ele gerou o gráfico comparando essas 3 empresas. A gente consegue expandir para analisar melhor, inclusive baixar esses dados, mas vamos pedir algumas variações. Pedir aqui em outro formato. Olha que interessante. Ele distribuiu de outra forma. A gente também consegue fazer perguntas em cima dos dados. Aqui a gente tem outra versão desses gráficos. Por fim, vou mostrar para vocês uma outra função, como eu disse, de transcrever texto, né? Analisar imagens. Então eu vou dar upload de um manual de montagem, se eu não me engano, de uma furadeira, que está com uma letra bem pequena. Vamos ver se ele consegue transcrever para a gente. Está bem pequena a letra mesmo. E ele consegue analisar a imagem e trazer o texto para a gente. As etapas, né, os cuidados que tem que ser tomados. Se eu não me engano, que estão na primeira página. Ó, nota, cuidado, atenção. Ele conseguiu transcrever muito bem, mesmo com a letra bem pequena. As etapas de aperto das brocas. E agora eu vou dificultar um pouco a vida dele. Vou colocar um manuscrito que eu simulei, como se eu estivesse anotando informações de uma reunião que eu acabei de ter, por exemplo.
A letra não tá tão legível assim, mas vamos ver se ele consegue transcrever. Então tá essa reunião, os participantes, tópicos discutidos, muito interessante. Realmente ele transcreveu tudo certo, então é uma ferramenta muito interessante. Às vezes você tem um documento impresso, você precisa modificar ele, mas não tem ele digitalmente, você consegue transcrever tirando uma foto e daqui a gente joga para um Word, modifica em cima disso. Então muitas são as aplicações que a gente pode ter para esses GPTs no dia a dia. Claro que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes eles cometem erros, então a gente tem que ficar atento para o nosso negócio, mas aumenta muito a nossa eficiência. E eu vou disponibilizar na descrição o link para os 10 GPTs que a gente enxerga sendo os mais importantes já na GPT Store. Então vocês vão ter acesso e vão poder importar para o ChatGPT Plus de vocês. E se você quer uma análise personalizada para o seu negócio, para identificar os principais gargalos, onde pode ser automatizado para aumentar a eficiência e aumentar o lucro, também vou deixar na descrição o link de agendamento da nossa consultoria. E qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente vai estar respondendo. Obrigado pelo tempo de vocês e bons negócios.